Deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Quem elegeu esse cara aí se ele é um poder político, né? Porque a política... Barroso afirma que o poder judiciário agora tem um papel político. Quem elegeu esse cara? Aí quando você vê uma reunião dessa daqui, ó... Veja quem participou da reunião entre os três poderes. Bora ver. Tem o Flávio Dino ali, que eu tô vendo, tem o Zanin ali, tem o Cássio Nunes, tem o Luiz Fux, Carmen Lúcia. Ali eu não tô vendo, é o... conservador esse aqui, né? Esse aqui é conservador. Vai lá, dá play. Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cássio Nunes ali. Ali é o Luiz Fux. Ali é a Carmen Lúcia. Ali é o outro ministro que eu esqueci o nome dele. Esse é bom até. É o Fachin. Olha só. Arthur Lira, Luiz Roberto Barroso, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara Arthur Lira. Olha que maravilha. Dias Toffoli do STF, Gilmar Mendes, claro. Esse aí eu não sei quem que é não. Jorge Messias, advogado-geral da União, é o AGU. E Rui Costa, o ministro da Casa Civil. Paulo Gonet, procurador do PGR. André Mendonça do STF, Alexandre de Moraes do STF. O André Mendonça do lado do Alexandre, hein? Depois deles terem batido boca lá sobre os presos do dia 8. Eles foram discutir porque o Dino suspendeu e depois a mesa votou as emendas impositivas. E aí eles estão interferindo diretamente no legislativo. Aí eles falam assim, vamos sentar lá para negociar. A gente vive que tipo de república... Não, vamos lá, então eu vou explicar o que tem por trás disso. Vamos lá, o que são emendas impositivas? Emendas impositivas são aquelas emendas que o deputado tem, é um pedaço do orçamento que o deputado, ele destina por teu curral eleitoral para fingir que ele está trabalhando. E elas são, como o nome diz, impositivas. Então o Poder Executivo ela tem que pagar. Não são emendas discricionárias, em que o Poder Executivo, o presidente, escolhe se vai dar emenda ou não. Né? O Bolsonaro, a exemplo, ele disse que ia dar 45 milhões de reais de emendas para deputados que votassem a reforma da Previdência, por exemplo, no início de 2019. Né? As impositivas, então, são basicamente o seguinte: é uma garantia de que o deputado vai ter um pedaço do orçamento para ele usar. Eu, sinceramente, cara, não tenho uma opinião formada de se isso é bom ou ruim. Eu tendo a achar que isso é ruim. Aliás, desculpa, eu tendo a achar que isso é bom. Por quê? Porque ele dá um mínimo de verba para deputados que não necessariamente estarão com o governo. A política, se você acabar com as emendas, cara, os deputados governistas vão ter as emendas discricionárias e os sem não vão ter nada. Então eu tendo a achar que é uma ferramenta boa. O Kim e o Renan são contra. Eles acham que não deveria existir essas emendas. Mas não é questão disso, Arthur. É questão do... Não, calma. Aí a gente vai chegar no seguinte ponto. Quem é que tem que decidir isso? Quem é que decide se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quem decide isso é a sociedade, através dos seus representantes. Nós estamos numa democracia representativa, onde os deputados e senadores decidem sobre isso. Quando você pega o judiciário, o STF, e começa a dizer nós vamos ou não acabar com isso, não é mais a sociedade decidindo. É o STF batendo na porta dos caras e falando, é o seguinte, tá tendo polêmica pra caramba, né? Teve o problema do Alexandre de Moraes aqui com os relatórios antidemocráticos, temos aqui não sei o que lá. Vocês vão ficar andando com pedido de impeachment de ministro? Vocês vão ficar ameaçando, pondo a faquinha pra fora? Então nós vamos cortar tuas emendas. E aí fica, não, deixa disso. É isso, é um grande acordo. No final das contas, tudo vai servir só pra esses caras fazerem um grande acordão. Se você quiser reagir, tem a coletiva do Barroso falando como se ele fosse uma espécie de presidente, falando sobre as emendas, etc e tal. Aqui, ó. Só que esse daqui não dá pra colocar, você sabe por quê, né? Que não dá pra ficar muito tempo. Globo News, tá? Põe um pouquinho e tira, deixa só o som, vai. Tá. 3 grandes tipos de emendas parlamentares. As emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Pausa, são 4.
Ele esqueceu. Tem mais uma que são as emendas de relator, que é onde atua o orçamento secreto, por exemplo. Vai lá. Dentro das emendas individuais, existem as chamadas emendas PIX, que eram das transferências livres, e as emendas individuais tradicionais, que já existiam anteriormente. O tema mais problemático, que havia sido objeto de uma liminar do ministro Flávio Dino, era o das emendas PIX, que envolviam uma transferência de recursos para o destinatário, livre da apresentação de um plano de trabalho. Isso realmente é um problema. Isso realmente é um problema. E isso nós ajustamos que não poderá permanecer. E, portanto, a transferência, mesmo essa transferência que antes se chamava livre, ela é imprescindível que seja apresentado um plano de trabalho, um objeto e um cronograma. Portanto, acabou a transferência livre. Esse foi um dos consensos a que nós chegamos. Isso é verdade, isso é bom, isso realmente é bom. Não dessa forma, né? Deveria ter sido feito através de votação no Congresso, não com vocês participando. Mas, realmente, a transferência livre é um absurdo. Vai lá. Individuais, elas são mantidas, mas haverá uma reunião, um ajuste interinstitucional, digamos assim, entre executivo e legislativo para algumas regras para a distribuição de emendas individuais, sobretudo o que a Constituição denomina de impedimentos de ordem técnica. Portanto, as emendas individuais, elas subsistem, mas observarão alguns critérios que serão definidos num prazo de 10 dias em reunião entre o Legislativo e o Executivo. As emendas de bancada, elas serão destinadas a projetos estruturantes. Eu quero trabalhar, eu quero ser sério, aí eles me trazem uma barra de proteína com uma vela. Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira? Ó, é o seguinte, eu entrei aqui só pra falar o seguinte. Gente, entrei no clube, hoje é aniversário dele, ele merece. Pelo amor de Deus. 10 clubes hoje aqui, ó. Proteína porque ele não pode comer doce. Exatamente, olha que linda a barrinha, vai, só pra sua velhinha. Eu vou fazer um pedido antes. Que eu nunca mais vejo essas pessoas na minha vida. Obrigado pelo carinho. Esse presente representa o que eu valho para essas pessoas, né? Que é basicamente uma barrinha de R$10, né? Não, essa é a mais cara. Essa é a mais cara? Cookies and Cream. E realmente eu vou gostar dessa barra, porque realmente essa barra é muito boa. É um presente muito útil, é um presente muito eficiente, da forma que eu gosto mesmo. E eu gostei que vocês não cantaram parabéns, foi uma coisa rápida. Então, muito obrigado, cara. Não, chega. Pensa porque agora meu jingle é o jingle do Arthur Scara. Então, ele foi ressignificado, né? Muito obrigado a vocês. E de presente eu quero que vocês entrem no clube e me deixem em paz! Vai, sai daqui, vamos reagir, ô Barroso. Coisa linda, maravilhosa. Obrigado. Vai. Bora. Ou de âmbito nacional, ou projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada. Projetos estruturantes são construção de uma universidade, construção de uma ponte, de uma usina, mas é vedada a simples divisão do dinheiro entre os integrantes da bancada. Portanto, é preciso que haja projetos definidos como estruturantes. Posso falar? Também, é uma boa medida também. Você tá concordando com o cara? Não, eu acho que o meio como foi feito foi errado, mas a medida em si é boa. Vai lá. Em relação a eles, deve haver acordo entre Legislativo e Executivo para a definição desses projetos. E, por fim, as emendas de comissão, elas são destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre o Legislativo e o Executivo, conforme procedimentos que também serão estabelecidos. Tudo bem. Agora eu não entendi o CG aí. Tá, STF, Congresso e Governo mantém emendas PIX. Eu entendi que é o contrário. Eles tiraram a emenda PIX. No começo ele fala, as transferências diretas, que são chamadas de emendas PIX, né, elas não vão ser mais permitidas, agora você precisa de um projeto prévio de trabalho para isso. Eu acho que o CG estava errado. Mas o Flávio Dino havia... Essa pode ter sido que eles decidiram após a reunião, porque o Flávio Dino havia votado, e aí ele fez a medida monocrática dele, que depois foi votado pela bancada. Aqui, ó. A notícia aqui. Cadê? Ó. Apesar de acordo, suspensão de emendas impositivas segue em vigor. Não, calma. Isso é outra coisa. Eliminar o ministro Flávio Dino deve continuar valendo até que novas regras sobre o tema sejam estabelecidas. Não.
Ele pôs uma emenda, suspende, pausa o game, pausou o game. Agora nós vamos fazer uma reunião e ver o que vai liberar. Exatamente. É isso. Exatamente. Tá? E pelo que eu entendi, liberou tudo, mas não as emendas PIX, o que é uma coisa boa. Né? Da maneira errada, mas é uma coisa boa. Mas ele fala, Arthur, aí que tá. A questão é que ele fala como se ele fosse, ele tá dando... Ele tá controlando o orçamento como o chefe do executivo, basicamente. Sim, não, é que assim, não é que eles estão controlando o orçamento, eles estão controlando as ferramentas de quem controla o orçamento, que é errado. Né? Porque é o seguinte, se você não tem previsão constitucional de como as coisas vão acontecer, isso tem de ser legislado, entendeu? Agora, se você tem previsão constitucional, é só seguir a previsão, cara. Acabou. É só seguir o que está escrito. Né? Mas é o que nunca acontece, né? O que nunca acontece.